E o outro ponto é justamente de conseguir fazer as pazes consigo mesmo. Lá, proporcionado pela viagem no tempo. Mas aqui, no presente, talvez a gente consiga fazer sem precisar de uma máquina ou de uma viagem pro tempo. Olá, eu sou Mira. E eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente está aqui para analisar o filme O Projeto Adam. Vamos contextualizar como sempre a gente faz, né? O filme, a história passa mais ou menos ali em 2050, né? Já há algum tempo inventaram a viagem no tempo. E então a gente tem o Adam mais velho, tem o Adam criança, e a gente tem eles tentando salvar o mundo da viagem no tempo. E aí vocês vão entender aí por que isso é relevante para as nossas análises. Acho que a parte mais legal, assim, da gente pensar é quem nunca queria voltar no tempo para consertar alguns errinhos do passado, que é o mote central do filme, né? É o Adam voltando para encontrar o Adam criança e depois encontrar o pai dele, que foi quem criou a viagem no tempo, né? E que lá na frente acaba sendo um grande problema que pode afetar demais a humanidade. Então, além de proporcionar um desejo que muita gente tem, que é voltar no passado, o filme tem dois aspectos que são muito interessantes pra gente poder pensar. Um, que fala da nossa memória, de como a gente não grava, a reprodução das coisas na nossa memória não é fixa, não é exatamente exata. E o outro ponto é justamente de conseguir fazer as pazes consigo mesmo. Lá, proporcionado pela viagem no tempo. Mas aqui, no presente, talvez a gente consiga fazer sem precisar de uma máquina ou de uma viagem pro tempo. Exatamente. Então, começando a falar sobre a questão da memória, a gente já sabe que nossa memória ela não é 100% confiável, né? A gente não lembra tudo exatamente como aconteceu. Então, principalmente, quanto mais a gente volta, né? Então, coisas da nossa infância, vocês já devem ter reparado que vocês não lembram muitas coisas quando vocês eram muito pequenos. Começa a lembrar, né? Depois. E toda vez que a gente reconta alguma coisa que aconteceu, a gente pode acrescentar na hora que tá recontando, ou se alguém comenta alguma coisa, ou quando você mesmo tá pensando sobre a situação, você acrescenta um detalhe que depois você vai achar que pertence à história original, mas pode ser um detalhe acrescentado por você mesmo quando você tá fazendo esse reconto. Isso é super, super comum. Isso. E não quer dizer que você seja mentiroso. Só que sua memória não é 100% exata. Então, quando a gente tá falando ali, né, do Adam, pelo menos adulto, quando ele se encontra com o Adam criança, ele começa a perceber que algumas lembranças que ele tem não são exatamente como ele lembrava. Então ele tem a lembrança de que o pai nunca estava junto, de que o pai nunca estava lá, que estava sempre trabalhando, quando chegava em casa não ficava com ele, que comprava as coisas justamente para ele poder fazer as brincadeiras, as atividades sozinhos, para que não tivesse trabalho. E aí quando ele conta isso pro Adam criança, o Adam criança fica, não, sabe? Não é isso. Ele comprou pra poder fazer com a gente, porque a gente pediu. Todo dia quando chegava do trabalho, ia jogar com a gente. Então, o Adam criança dá um choque de realidade ali no Adam adulto, né? E aí ele é pego de surpresa. Então, ele tem muita raiva do pai. Nesse primeiro momento. E aí, quando ele começa a escutar essas coisas, ele fica até meio desnorteado, eu diria. Ele não sabe bem como reagir. Dá pra perceber, né? Isso. E tem uma cena exata, né, do Adam criança conversando com o Adam adulto, em que ele fala isso. Você tá criando essa raiva, né? Ou eu criei essa raiva, o Adam criança fala. Eu estou criando essa raiva agora porque sentir raiva é melhor do que sentir saudade do nosso pai. Aconteceu muita coisa com você, com a gente. E a gente é péssimo em lidar com isso. Tô começando a perceber que a gente é assim. Eu ando tratando mal a mamãe. E eu sinto que é mais fácil ficar com raiva do que ficar triste. E aí o Adam adulto, que levou essa raiva e essas memórias tão ruins do pai, fica perplexo de pensar assim, nossa, verdade. De fato, isso foi uma estratégia que eu usei para não lidar com a minha dor, que também é uma outra coisa muito comum que a gente faz. O Adam criança, ele fala isso claramente, mas ao longo da nossa vida é muito comum que a gente faça esse processo de uma maneira muito mais automática, pouco reflexiva.
em que a gente não tem consciência do que estamos fazendo, tá fazendo só para tentar realmente se proteger. Lembra que a função central do nosso cérebro é garantir a nossa sobrevivência. E excesso de sofrimento atrapalha a nossa sobrevivência. Então, muitas vezes a gente vai criando estratégias para, de fato, tentar lidar com a dor do que passou, e no caso do filme é a morte do pai, de uma outra forma. Então, a raiva, como é uma energia de ação, como ela faz pra gente tentar se defender, ela muitas vezes, principalmente em homens, ela acaba mascarando a tristeza. E aí, no caso, a tristeza pela perda do pai. Então, esse pedaço do filme é muito interessante pra gente entender como o reconto, como as nossas emoções afetam sim o nosso processamento de memória, e a gente pode passar a acreditar em alguma coisa como verdade absoluta, mesmo ela não tendo acontecido em função desse processo. E só mais um ponto, né, é que a raiva, a gente já falou de raiva aí, né, em outro vídeo, mas a raiva, ela não precisa ser só expressa de uma forma quando a pessoa explode, sabe, e briga com todo mundo e tá sempre sendo ofensiva, não. Ele usa muito deboche, ele usa muito sarcasmo, então a raiva, a agressividade, ela pode aparecer de outras maneiras, né, então ele criança, né, ele usa naquele momento com os colegas da escola, com a mãe, com o namorado novo da mãe. Então ele é muito debochado, ele é muito sarcástico e todo mundo vai começando também a se afastar um pouco dele, né? Ah, claro, a gente se vê. É improvável, mas eu vou falar bem de você por aqui, Derek. Tá bem. A gente se vê no trabalho. Tudo bem. Tchau. Ele parece legal. O quê? E aí ele adulto dá um toque nele criança, né? Isso também é legal, como eles trocam ali do tipo, vamos dar uma segurada aí, né? Pelo menos com a sua mãe, ela gosta muito de você, enfim. Então a raiva dele também vai respingando pra todo mundo que tá ao redor dele, não só direcionada ao pai. Que aí já puxa o segundo ponto, que é esse momento proporcionado pelo filme dele conseguir fazer as pazes com ele mesmo, né? Então, logo, ele adulto, quando ele fala sobre a mãe, é sempre com muito pesar, é sempre com muita dor, porque a forma como ele tratou a mãe não foi uma forma muito legal. No filme não mostra, né, o que acontece com a mãe, como é que ele perde a mãe, isso não é explorado, mas dá a entender de que a relação deles não foi muito bacana a partir do momento em que o pai falece e ela morre em algum momento, né? E ele tem muita raiva de si mesmo por conta dessa forma de lidar com a mãe. Porque ele, criança, obviamente, tinha um olhar sobre a mãe muito diferente do que ele, adulto, passou a ter. Então, entrar em contato com ele e fazer as pazes e olhar para esses erros e tentar consertar esses erros, que foi isso que a Raquel acabou de falar, né? Quando ele diz para ele tomar mais cuidado com a mãe, para ele dar um abraço na mãe, né? Um abraço mais genuíno. Dá um abraço na mamãe por mim? Você faria isso? E nada daqueles abracinhos de meia tigela, não. Eu tô falando daquele abraço apertado de urso, tá bom? Pra ele entender que ela tá sofrendo também, só que ela tá segurando a onda, ela tem que tocar a vida, porque o pai faleceu e ela tem uma criança pra dar conta. Então não está sendo tão simples pra ele seguir essa vida, né? E essa questão da gente conseguir falar e fazer as pazes com a gente mesmo é tão importante na TFC que a gente tem várias estratégias, né? Várias técnicas de imagerie, como a gente chama, né? Então, de imaginação, de exercícios de práticas de imaginação, em que a gente, de fato, consegue conversar com a gente mesmo, num processo conduzido, obviamente, pelo terapeuta, mas que parece bobo quando a gente fala assim, parece que não vai funcionar, mas que quando a gente faz com os pacientes, ou com a gente mesmo, de fato, é bastante modificador, assim, traz uma sensação muito boa de conseguir reparar, de conseguir... Um cuidado, né? Dar uma palavra que a gente não escutou quando precisava e a gente se oferece isso nessa encenação, né? Nessa imaginação. Uhum. E aí a gente, enquanto terapeuta, vai intervir, vai estar ali para dar um apoio, porque isso pode ser bastante mobilizador, né? Tem muita gente que fica bastante emocionada na hora, né? Então... a gente acaba tendo que, às vezes, tá ali como uma segurança também, né? E como um cuidado. Sim. E aí, de novo, isso só pode acontecer por conta da nossa memória. O fato é, as pessoas falam muito hoje sobre criança interior, né? Ai, cuide da sua criança interior.
ela existe e não existe, né? De fato, a gente consegue se colocar no nosso lugar de criança lá atrás, num exercício de imaginação, ali num ambiente terapêutico, mas essa figura em si não tá ali, né? A gente vai trabalhar com a memória daquela situação e dentro dessa memória oferecer aquilo que era necessário. E isso é muito interessante da gente poder pensar, porque é possível sim se perdoar, é possível sim se dar aquilo que você precisou lá atrás, claro que com algum limite, porque você não vai voltar a viver a sua infância como no filme, mas é fundamental que a gente consiga entender que é importante que de fato a gente possa fazer as pazes com a gente mesmo, sabe? Dar a gente, dar à nossa criança aquilo que ela precisava. E por que a gente tá falando tanto de criança? A gente tá falando tanto de criança porque a infância é a parte em que a gente desenvolve as habilidades mais importantes que a gente vai precisar. Tanto de regulação emocional, como as habilidades de aprendizagem, enfim, né? Tudo que a gente precisa, a gente tá desenvolvendo ali, naquela fase. Além das nossas crenças, nossos valores, tudo que a gente já estabeleceu quando a gente é adulto, a gente foi criando ao longo da infância e adolescência. Por influência do ambiente externo, daquilo que a gente escutou, daquelas necessidades que foram atendidas e das que não foram atendidas. Então, com isso, a gente vai moldando ali como que a gente vai agir quando a gente é adulto. Então, quando a gente consegue voltar e oferecer o que a gente não teve quando a gente já tá adulto, né, para o nosso eu criança, isso pode, sim, muitas vezes trazer aquela ideia, né, do que as pessoas falam de curar alguma coisa que tava aí com um machucado, alguma coisa assim. Então, a gente consegue fazer isso. E aí, só para terminar essa parte, um pouco antes dessa conversa entre os irmãos, o pai pergunta pro Adam velho, né, o que você precisa? E ele não consegue responder, porque esse ódio dele criança era tão grande, essa ideia de achar que fez tudo errado era tão forte que ele também não conseguia parar e refletir sobre as próprias necessidades. E é nessa conversa entre ele velho e ele novo que ele para entender o que de fato ele precisava. Eu passei 30 anos tentando fugir do meu eu, que era você. E eu vou te falar uma coisa, garoto. Eu odeio dizer isso, mas você sempre foi a melhor parte. Então isso é muito interessante, a gente conseguir olhar pra gente sem esse julgamento, sem esse ódio tão forte, faz também com que a gente reconheça quais são as nossas necessidades. E sabendo quais são as nossas necessidades, a gente consegue fazer algo para saná-las e para se sentir melhor e diminuir o nosso sofrimento, que é sempre o ponto central quando a gente está falando de compaixão. Exatamente. É isso. Então, ficamos por aqui. Se vocês tiverem outras sugestões de filmes, outros momentos desse filme mesmo, ou outros personagens, né, enfim, que vocês gostariam que a gente falasse mais, ou que vocês perceberam alguma coisa que a gente não percebeu, manda aqui nos comentários, fala com a gente. Não esquece de curtir, compartilhar e até a próxima. Tchauzinho!